Bem-vindo a mais um conto meu. Se gostar, faça um comentário, deixe um gosto e subscreva. Se desejar receber uma notificação sempre que eu edito um novo vídeo, carregue no sino junto ao botão de subscrever. Revelação Lunar é uma história que irá progredindo capítulo a capítulo no canal. Fique atento para seguir esta história. Espero que goste e até à próxima. A fragrância ténue chega-lhe através do chão ligeiramente remexido de folhas mortas e terra que mais uma vez não escapa ao seu poderoso olfato. Para um javali, o olfato é o seu maior orgulho e Makoto orgulha-se muito do seu. O distinto cheiro da raiz doce já lhe faz abrir o apetite. Ela sabe que está por perto de uma das iguarias mais apreciadas pelo seu povo. Escavando com o seu focinho, vai atravessando as várias camadas de terra até ao tesouro que a sua mandíbula liberta após 2 puxões fortes. A sua movimentação não passa despercebida aos seus 2 filhos, Kana e Hiru. Curiosos como todas as crias são, vêm imediatamente ter consigo, expectantes com o que a sua mãe teria encontrado. "O que encontraste?" pergunta a destemida Kana, mesmo antes de chegar. Hiru, mais tímido, para 2 passos antes da irmã. "Raiz real", diz sorrindo para os pequenos, antes de lançar o petisco, que estes devoram avidamente. "Vocês já tinham aqui estado, não sentiram nada?" a mãe indaga com suavidade. "Eu não estive aí, foi Hiru que esteve", Kana responde prontamente como sempre, deixando o irmão mais tímido e embaraçado, que baixa os olhos para o chão, não querendo enfrentar a sua irmã. "Tua mãe consegue sentir uma raiz dentro da terra. Não achas que ela sabe que lá estiveram os 2? A raposa Kepler repreende Kana num tom amigável, apanhando a jovem javali de surpresa, mas apenas a embaraça no pequeno momento que leva a encontrar uma resposta. "Mas Hiru é que mexeu na terra, eu não", defende-se, deixando o seu irmão ainda mais tristonho. "Tenham calma, não precisam de estar os 2 assim. Kana, é difícil sentir a raiz real. Se fores mais paciente a inalar, apanhas mais variações nas fragrâncias. Lembras-te como a mãe faz, inspirando bem fundo? E Hiru, não fiques triste. Tu sentiste a raiz. Alegra-te. Quando acreditares que tens algo, prossegue até que sintas o contrário." A jovem mãe tenta guiar os seus filhos a ultrapassarem os seus maiores obstáculos. Kana é demasiado intrépida para o seu bem. Em oposição, a timidez de Hiru é o que impede de progredir. "Pareceu-me que era, mas depois escavei um pouco e já não sentia o cheiro. Então desisti." Hiru diz meio aborrecido consigo. O seu olfato é tão bom ou até melhor que o de Makoto, mas ele tem pouca confiança em si, o que faz muitas vezes não acreditar no que sente. Makoto sente a angústia do seu filho a crescer, ciente da razão da sua falta de confiança, no entanto, sem forma de o alterar. Antes que o momento se torne algo maior, o seu velho amigo Kepler salta da sombra onde se encontrava deitado para puxar o rabo de Hiru, uma brincadeira frequente entre ele e os seus filhos, que resulta em perseguições incansáveis e gargalhadas constantes. O puxão é de tal forma forte que faz os irmãos colidirem e caírem sobre as patas traseiras. No instante, ambos começam em corrida atrás da raposa, trazendo as gargalhadas e os ânimos para cima. Makoto sorri aliviada, mais uma vez agradecida ao seu amigo de infância, que tem sido um verdadeiro herói desde a passagem inesperada do seu companheiro, especialmente devido a como tudo aconteceu. Infelizmente, essa harmonia não estava destinada a continuar neste final de manhã. O vento, tão inconstante como o próprio destino, muda, trazendo com ele um leve odor, em forma de advertência, um prenúncio de algo terrível. Makoto sentiu primeiro, estremecendo imediatamente. Um momento depois, os restantes sentem também, e a tensão espalha-se por entre os presentes. Os pequenos, receosos, vêm vagarosos esconder-se atrás da mãe, enquanto Kepler surge furtivamente do lado de Makoto, observando o verde indistinto que não traz respostas a nenhum dos 2. Parece uma doença velha e... pânico. Termina Makoto, que o seu amigo tinha deixado no ar. O pelo na nuca dos pequenos levanta-se ainda mais, algo que não passa despercebido à mãe. "Meus queridos, Boro encontra-se apenas a umas passadas para sueste daqui. Lembram-se? Sim? Vão então ter com ele e digam o que deve vir a ter comigo e com Kepler. Chamamento de guardiã. Conseguem fazer isso à mãe?" Kana enche o peito sentindo a responsabilidade, dando a sensação de ela crescer 2 centímetros graças a isso. Hiru permanece bastante nervoso.
Mas assim que a irmã se vira para partir, ele acompanha, não querendo deixá-la sozinha, mostrando a coragem escondida que existe no seu coração bondoso. A mãe zelosa vê os seus filhos desaparecerem por entre os arbustos com um nó no peito. Contudo, conhece bem a sua obrigação. Nada de bom estará na origem daquele odor. Eles, ambos guardiões da floresta, têm de o verificar. Devem esse serviço pelo bem de todos. Avançamos? Kepler pergunta destemido, cerrando a sua determinação. O que alimenta também o espírito Makoto, em resposta ao seu velho amigo. Sim, juntos. Como sempre, asseguram-se mutuamente. E sem demora avançam, lutando contra os seus próprios instintos. Mergulham no verde. O silêncio das aves não lhes passa despercebido, durante o seu avanço. Também eles haviam sentido o distúrbio que se abatera sobre a floresta. Teria algum deles já ido avisar outros guardiões? Normalmente seria essa a sua função. Se assim fosse, outros estariam a convergir para aquele local, levando os amigos a descontrair um pouco, mas não muito. Progredindo por entre as sombras, ruídos abafados de vozes vêm assombrá-los, voltando a erguer a atenção neles. A tentativa de sempre permanecerem escondidos faz atrasar ainda mais o seu passo cauteloso, enquanto se aproximam da fonte do odor perturbador, nesta manhã solarenga de final de verão. Após atravessarem uma pequena clareira de erva alta, no seu limiar os sons distantes começam a tornar-se vozes perceptíveis, que trocam ordens entre si, preparando algo aparentemente. O número de vozes não pode ser superior a 10 elementos, e, agora, o cheiro que antes estava abafado pelo odor pestilento revela-se inequivocamente de uma tribo de humanos. Facto esse que já seria estranho por si, visto existir o entendimento com os humanos a norte, de onde estes aparentam originar. Esse entendimento nunca tinha sido quebrado até então, levando os dois a questionar-se sobre a causa dessa alteração, bem como se estaria ela ligada ao odor. Teria havido alguma disputa de território, obrigando-os a partir, trazendo-os até aqui? Se assim fosse, como iriam conviver todos na floresta? Teriam que chegar a um acordo, pois esse equilíbrio não seria fácil de encontrar entre todas as tribos. Apesar disso, não existe nenhuma regra que os impeça de se fixarem na floresta. Contudo, isso seria algo que todos teriam de concordar, pois essa mudança seria um grande desafio para todos. Arrastando-se a custo junto ao solo, por baixo de um silvado cerrado, chegam a um abrigo, onde através das folhas conseguem avistar bem o acampamento da tribo de humanos sem serem revelados. Apesar de já estarem preparados para ver uma tribo bastante desgastada de uma provável fuga, nada os preparou para o que iriam encontrar. Os olhos mortiços de todos dão um aspecto fantasmagórico ao grupo, como se fosse uma tribo que já tivesse perecido e apenas os seus espíritos perdidos tivessem vagueado até ali. Os anciões pareciam ter sido deixados para trás, a julgar pela sua ausência, algo que os chocou por ir contra tudo o que acreditavam. Todos os que estavam ali eram jovens e fortes. Apesar disso, não se conseguir verificar, pois estavam a caminhar sem energia, com um pânico escondido por trás dos seus rostos gélidos. As suas roupas de volume grande, feitas através de pele de animais que teriam capturado no passado, caem sobre os seus corpos debilitados de uma forma desajustada, evidenciando que todos passaram uma grande provação de fome e violência, pois haviam também vários feridos, a julgar pelo cheiro de sangue e infecção que se espalhava por todo o lado. Contudo, o odor mais prevalente, que os tinha assustado tanto, era algo que não conseguiam distinguir, mesmo ali. Mas o que quer que fosse, assemelhava-se à morte inegável. Agora, tão perto da origem, o instinto de sobrevivência dos amigos gritava por fuga, mas a coragem daqueles que são guardiões é mais forte, aguçando a mente de ambos, bebendo todos os sinais que os humanos evidenciam, tentando captar se estes seriam hostis, como muitas vezes são os animais que se encontram debilitados desta forma. Quando o leve resmalhar que anuncia a chegada de Boro e os irmãos Kato e Kuro se ouve, já não era surpresa para os amigos que já os haviam sentido chegar. Primeiro Makoto, claro, com o seu olfato mais apurado. Kato e Kuro são dois dos elementos mais distintos da sua tribo. Kato é o mais robusto e temerário. Apesar disso, Kuro pouco perde para o irmão, que ele ultrapassa por ser mais sagaz, fazendo por isso o principal rival de Makoto à liderança da sua tribo. Um dia que Boro abdique da sua posição. O que acham deles? Devemos nos apresentar antes da chegada dos restantes guardiões? Boro diz num sussurro, sem rodeios, revelando a mesma preocupação que tanto Makoto como Kepler tinham.
A preocupação que estava sempre presente numa situação idêntica a estas era a chegada do líder dos lobos. Robert era o jovem líder que apenas há 2 anos tinha assumido a liderança da sua tribo e já se tinha demonstrado difícil de lidar. Intempestivo e rápido a tomar decisões, muitas vezes tornava as situações complicadas para todos, especialmente por ter a tribo mais poderosa da floresta, visto serem os predadores no topo da cadeia alimentar. Ninguém iria querer Robert a tomar a iniciativa de negociar com os humanos numa situação destas. Poderia revelar-se completamente desastrosa. Tanto eu como Kepler achamos que eles estão mais esgotados e famintos do que outra coisa. Muitos estão feridos, por isso não os vejo com vontade de atacar ninguém, especialmente com os nossos números. Como estamos, parece-me que podemos apresentar-nos sem ser uma ameaça e sem estarmos vulneráveis. Makoto reporta ao seu líder de forma pragmática. Boro, por sua vez, dá um relance a Kuro, que devolve um aceno com a cabeça, mostrando que concorda com a apreciação de Makoto. Não arriscando mais barulho, Boro dirige todos fazendo um sinal com a sua cabeça de retroceder daquele esconderijo no silvado, que se encontra já muito perto da tribo. Assim, circundam-no sem cerimónias, fazendo a sua chegada tornar-se bem audível, anunciando-a propositadamente. Quando se avistam mutuamente, os humanos têm 4 dos seus mais fortes e capazes diante dos javalis e da raposa, segurando as suas lanças junto do corpo, demonstrando a sua força, mas sem agressividade. Paz para todos nesta tarde. Sou Boro, o líder da tribo dos javalis. Sou acompanhado pelos guardiões Makoto, Kuro e Kato, da minha tribo, e Kepler, guardião da tribo das raposas e um velho amigo nosso. Boro sauda e apresenta todos com a sua voz grave e forte, mas sem se transparecer autoritário. A sua habilidade em ser caloroso frequentemente resolve problemas sérios, apenas devido à sua disposição amigável. Este mais um exemplo disso mesmo, demonstrado pelo ligeiro relaxar na disposição dos humanos após as suas palavras, tornando mais uma situação menos tensa. Paz à tribo dos javalis e das raposas desta floresta. O meu nome é Garf. Os que vêm aqui são o que resta da minha tribo que existia a norte daqui. Os nossos ancestrais tinham um pacto de troca e passagem que com o tempo se tornou uma memória. Venho nesta altura de muita angústia e desespero para o meu povo suplicar que possamos estar diante do conselho de líderes desta floresta para o invocar mais uma vez. Diz um dos humanos que estava mais ao centro, num tom claro e respeituoso, dizendo as palavras antigas na perfeição, deixando o grupo cada vez menos tenso. Lamentamos a vossa perda. É com tristeza que recebemos essas notícias e asseguro que a tribo dos javalis respeitará o pacto antigo. Outros guardiões estão a convergir para cá. A vossa vinda é feita de forma pouco ortodoxa. Segundo os costumes antigos, deveriam-se ter feito anunciar primeiro. Contudo, prevejo que esse incumprimento se deve à razão por que tiveram de abandonar o vosso território. Estou certo? Boro responde respeituoso a Garf, tentando inquirir mais sobre a razão que teria trazido a tribo dos humanos até aqui. Estás certo, Boro, líder dos javalis. Contudo, nenhum de vós imagina a importância dessa pergunta. A nossa história não é apenas um conto de infortúnio. Por muito que custe, rogo-vos que acreditem, pois ela é um prenúncio do vosso futuro, vital à vossa sobrevivência.